Caiu. Oi, Valéria. Vê se voltou. Acho que voltou. Voltou, gente? Voltou? Acho que voltamos. Gente, é uma pena. Mas é assim mesmo, né? Quando a gente faz as coisas correndo, parece que isso é um fato, viu, gente? Quando a gente faz as coisas atrasa, correndo, a gente acaba dando problemas mesmo, em todos os aspectos. É a primeira vez, né, cara, que a gente que tá com dificuldade de sinal, mas é assim mesmo. Voltou. O pessoal tá falando aqui que voltou. Rosana, Cristina. Vamos torcer agora para ficar firme, pelo menos até o final do estudo. Então, aqui. Então, gente, aqui é o seguinte, é bem interessante que o Liz está falando, que é possível sim a gente se comunicar com algum amigo, alguma pessoa assim, mas tem um local apropriado para isso, o Ministério da Comunicação. Eles que coordenam todo esse encontro, Aham. como vai ser, não é de qualquer jeito, né? Tem aquele, o que a gente falou antes, aquele controle. Estamos sem internet de novo? Caiu? Acho que voltou. Vocês se lembram que já viram falar das cartas das cartas da mãe das mães de Chico? Vocês já ouviram falar nisso? O que eram? Eram filhos que desencarnaram e mandavam cartas de consolo, de alento às mães que estavam encarnadas. Como é que acontecia isso? Olha só que interessante, esses espíritos de mães eram reunidos no Ministério da Comunicação e de lá, com coordenação do Emmanuel, tudo programadinho, tudo certinho, conseguiam mediunicamente, através do Chico, mandar essas cartas. O próprio André Luiz, para quem assistiu o filme, a gente vê que ele está num local escrevendo o livro. Nada mais é do que o Ministério da Comunicação, para fazer essa ligação assim. Então, você falou o contrário, na verdade eram os filhos que mandavam as cartas para as mães. Sim. Mas acho que o nome era das mães, as cartas das mães de Chico. Então os filhos mandavam cartas para as mães. Então é bem interessante isso, porque tem um setor para isso. Não é assim, eu vou ali na Terra dar um recado pro meu filho através do médium tal da casa espírita. Não é assim, tem toda uma coordenação para isso. Então é o que o Lísias está explicando aqui, né? E ele termina dizendo assim: calei-me, vencido pelo argumento ponderoso. E, enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Então agora eles vão começar a ouvir aquele aparelhinho, né, que parece um rádio, que o Lísias estava se referindo, que faz essa comunicação. Então vamos lá para o capítulo 24, o impressionante apelo. Merecimento de ambas as partes, ó, Domitila. É isso aí, Domitila. Um abraço para Domitila, para Rosana, para Sálvia, para o pessoal que está acompanhando conosco o estudo. Então, vamos lá, gente, capítulo 24, capítulo novo aí. Vamos lá. O impressionante apelo. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete do trabalho,
Daí a instantes começou ele a falar. Emissora do posto 2 de Moradia. Que isso? Tem um âncora lá, Kátia? Um telejornal? Olha só que interessante. Não sei. Olha os jornalistas aí de plantão, olha só. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Posso ler um parênteses aqui? Pode. É comum a gente ver agora, mais ainda pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelos grupos, pelos meios de comunicação em geral, as pessoas falando, tal horário vamos fazer uma vibração pelo planeta, vamos vibrar por uma região. Então, olha aqui, eles também pedem isso, né? Energias positivas para ajudar na moralidade do planeta, né? Que legal. Nas esferas do globo. E isso também, Kátia, faz uma ligação com os momentos de vibrações, né? Nós, na Casa das Espíritas, nós temos esse hábito de fazer vibrações. Aquela hora que a gente fala, vamos passar para as vibrações. E olha só, no plano espiritual eles pedem essas vibrações também. Então olha como é importante, percebam como é importante essas vibrações que nós fazemos na Casa Espírita, nos nossos lares, durante o Evangelho no Lar ou durante o acompanhamento de um estudo ou reunião. E aquele jargão, né, que a gente sempre fala, vamos vibrar positivo, que os pensamentos negativos atraem coisas negativas, né? Então tem o seu fundo de verdade. É positivo vibrar bem, energias boas, porque isso sustenta, isso ajuda a melhorar a atmosfera e a moralidade do nosso planeta. É sempre bom vibrar positivo. Ajudai-nos, quantos puderem, ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Peraí. As forças obscuras do umbral à mente estão ligadas na mente humana? Porque nós somos receptivos, né? Nós estamos na sintonia deles, com os nossos pensamentos de guerra, de violência, de pesar, de desconfiança. A gente acaba sintonizando com eles, né? Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Olha só. Isso que é do tempo da guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Então eles falaram, olha, grandes falanges de espíritos estavam naquelas regiões da Ásia, com aquelas guerras da Ásia, elas estão migrando para a região europeia e foi aí que teve a Segunda Grande Guerra Mundial. Vejam só. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças, a serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Eu acho que é tipo aquela chamada que nós temos num canal muito conhecido, que fica nananana, né? Que daí faz aquela chamada para as pessoas, que chama atenção, né? Emergência, Emergência, uma coisa muito séria mesmo. E a importância de todos, né? Há trabalho para todos, então não dá para dizer que eu não tive a oportunidade no plano espiritual de trabalhar, né? Que eu não tive, assim como agora, né? Uma pessoa agora que falar que não teve oportunidade de trabalho numa casa espírita ou numa atividade de benemerência, não é verdade. Mesmo com as casas espíritas fechadas, viu, Kátia? Mesmo. Isso é uma grande verdade. Olha, tem muito mais trabalho agora para se fazer do que antes. Muito mais. Só essa questão da vibração, de conseguir manter o pensamento elevado,
é muito mais difícil. E como que a gente faz isso com a Casa Espírita fechada? Nos estudos online, o que a gente está fazendo agora, nas lives, nas palestras. Então, tudo isso, é só 1 hora de palestra, uma pessoa lá falando, não é. É muito mais que isso. Existe uma equipe espiritual, existem todos os amigos e benfeitores que estão ali ajudando. E isso que nós produzimos, isso que a gente lê, que a gente estuda, que todo mundo está fazendo junto e cada um refletindo, emana energia boa que ajuda muito. Então, isso é trabalho. E estudar, se dedicar mesmo a 1 hora, 40 minutos, a estudar, a estar disposto a ouvir e saber mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre o que nos diz a doutrina espírita, é trabalho, é energia que a gente despende para um bem maior. Então, é uma maneira de se fazer o bem, de movimentar energias nesse momento de pandemia, que as casas espíritas estão, na maioria, fechadas, né? Então, sempre tem, para quem realmente quer trabalhar, pode procurar, que tem muita coisa para fazer. Minha mãezinha tá mandando boa noite aqui, tá ali na cômoda do lado, mas tá acompanhando. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Olha, outra colônia. Então, Moradia, que é bem mais pertinho da Terra do que o nosso lar. E lá estava tendo uma transmissão. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Olha só o ano que eles estão, gente. Nos territórios da guerra ali, próximo. Pertinho. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo. Mas aqui, nesses seus últimos sofrimentos pessoais, ele está se fazendo uma alusão à Primeira Guerra, que tinha terminado, se eu não me engano. Se tiver algum professor de história, ajuda aí. Eu acho que foi em 1919, de 16 a 19, a Primeira Guerra. Se não me falha a memória. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Não, que ele está falando do sofrimento do André Luiz. Ah, sim, pode ser. Não, pode ser não, é. Seus últimos sofrimentos pessoais. Ponderar sobre a situação do mundo. Sim, verdade. O André Luiz estava tão envolvido ali naquela questão da morte, e também ele passou esse tempo no umbral. Praticamente desde 1930, né? Ficou 8 anos no umbral. E do nosso tempo. E que ele nem se tocou, nem percebeu que o mundo continuava e estava ali próximo de uma guerra. Que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra? Né? Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos da vida nova a que me recolheram, pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos e a linguagem. Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio, identificando minhas perplexidades, Lísias esclarecia. Aqui só uma pausa, Kátia. Domitila fez uma correção aqui. De 1917 a 1918, legal, Primeira Guerra, né, Domitila? E aqui
ele está falando, né, que ele imaginava algo mais futurista, né, simplesmente uma comunicação de uma colônia com outra pelo pensamento, né? E aqui através de um rádio, né, de uma Uhum. televisão, que coisa. De equipamento. E aqui a gente pode até imaginar na nossa situação da Terra hoje, né, a gente vivendo essa pandemia, muitas pessoas doentes, muito sofrimento, muitas pessoas desencarnando. E da mesma maneira que a guerra, as grandes guerras envolveram muitas nações, o planeta inteiro, essa pandemia também abrange o planeta inteiro. Então, como que deve estar sendo isso no plano espiritual? Imagine a quantidade de espíritos vibrando, ajudando, acolhendo, trabalhando nesse momento, né, de sofrimento que a gente está passando. Então, se na guerra que foi muito mais violento, né, muito mais sanguinário, vamos assim dizer, né, de um irmão matar o outro, né, tirar a própria vida. Agora é um vírus, então nessa questão de relacionamentos vamos dizer assim, mais suave. Mas mesmo assim é muito dolorido, muito doloroso, né? Pra todo mundo. Muita gente retornando ao plano espiritual, porque se a gente está tendo um colapso dos nossos hospitais aqui com internações, não que exista um colapso no plano espiritual, mas há uma sobrecarga de serviço muito grande para receber esses espíritos que estão chegando lá. Porque imaginem, esses espíritos eles desencarnam com questões respiratórias e muitos deles, por questão de merecimento ou não, retornam para o plano espiritual com essas impressões ainda e acabam retornando com dificuldade de respirar e precisam de tratamento preciso para isso. Então existe uma sobrecarga também no plano espiritual, porque muita gente desencarnando ao mesmo tempo, né? E aqui a tia Ana falando de julho de 14 a 18 teve a grande pandemia da gripe espanhola também. Então é isso. E um outro detalhe interessante, o Divaldo Franco, Cátia, já viu ele falando que a espiritualidade, Joana de Ângeles, já havia prenunciado mais ou menos em setembro, outubro de 2019 a respeito dessa grande pandemia que a gente está enfrentando. Eu vi uma entrevista do Divaldo Franco falando que a espiritualidade, que Joana de Ângeles já tinha comentado com ele a respeito de uma grande aflição que a humanidade ia passar provindo do Oriente. Então a espiritualidade já tem uma noção disso e já começa a se preparar para isso, né? É que nem aqui na guerra. A guerra não tinha começado ainda. Um pouco antes eles já estavam ali se preparando, né? Vibrações. E isso, querendo ou não, vai trazendo progresso. A humanidade, muitas vezes, em regra, ela progride pela dor. Então, assim como progrediu nas duas grandes guerras, aqui a gente pode tirar alguns legados, principalmente da Segunda Guerra Mundial, essa noção de dignidade da pessoa humana, o berço da Segunda Grande Guerra. A evolução científica através da gripe espanhola. A tecnologia que se desenvolveu nessa questão material depois da Segunda Guerra Mundial, né? Um avanço e tanto. E agora, né, nesse momento da pandemia, a gente está vendo também muitos avanços científicos surgindo, né? Uma vacina em 10 meses é algo, assim, espetacular. A gente vê essa vacina que ela tem que ser armazenada a menos 70 graus. Agora eu não vou saber descrever a composição dela, mas ela é formada de algo assim impressionante, a forma como ela atua no nosso corpo. Então são coisas assim impressionantes de tecnologia, investimentos que estão sendo feitos em razão dessa vacina que vão servir para outras coisas na área da saúde pública. Então são muitas coisas. Ih, travou. Travou, gente. A Rosana falou que travou. Travou aí. Manda um aqui pra gente se travou ou não. E em vários países a gente vê essa questão do lado humano, né? De pessoas que se ajudam, de pessoas que se mobilizam, essa questão do emprego, do alimento, do cuidado. Então isso mudou muito, está fazendo uma diferença bem grande.
Muito, muito. E faz despertar também as coisas ruins, né? Pra gente, elas, como é que fala? Elas se saltam assim, se emergem, pra gente poder notar que existe, né? Perceber e começar a agir para mudar. E a humanidade, Kátia, também, agora, com esse período aqui de, vamos colocar entre aspas, pós-pandemia, vai enfrentar um desafio muito grande, que é o quê? Da questão do egoísmo com as vacinas. Tipo, será que nós vamos ter uma mentalidade de, querendo ou não, distribuir essa vacina equitativamente, não só entre os ricos ou países ricos, mas também entre os pobres e nações pobres? Então, como é que vai ficar a questão do egoísmo nacional? Será que, não, o meu país é rico, então eu vou comprar todas as vacinas que tem e que se dane o país pobre? Então, acho que isso é uma outra provação muito grande que a humanidade vai ter que enfrentar agora. Né? São coisas difíceis. Vai ser... Provações coletivas. A Domitila, é isso mesmo, a corrida espacial começou logo depois da Segunda Grande Guerra, a famosa Guerra Fria, né? Aquela cortina de fumaça, daquela briga entre Rússia e Estados Unidos para chegar no espaço, né? E o tanto de tecnologia que não trouxe com isso, né? Realmente, gente, são acontecimentos que abalam assim a humanidade, trazem muitas questões de perturbações psíquicas, de sofrimentos, mas que são formas de impulsionar, de dar um chacoalhão na humanidade para progredir. Através disso que Deus ele coloca as leis a lei do progresso, né? Não que seja uma punição. Eu ia falar que era exatamente isso. A Marina Ferri, não sei se todo mundo lembra, no nosso mês de luz dos samaritanos, ela falou isso. É uma manifestação do amor de Deus. Esses chacoalhões que ele dá de tempos em tempos, né? Para permitir que a gente acorde. Então, é até, como ela colocou lá, entre aspas, né? Um carinho de Deus, né? Acorda, gente. Vamos evoluir. Porque pra gente, assim, encarnado, né, Kátia? A morte é algo difícil, né? A gente perde um ente querido, a gente fica triste, a gente fica, assim, com saudade, né? E Deus, que é a inteligência suprema, o supremo em bondade, em justiça, em amor, ele sabe que nesses fenômenos o máximo que acontece pra gente, a gente desencarna. Porque nós somos imortais. Então, o fato da humanidade, de muitas pessoas desencarnarem como forma de progresso, isso é aceitável para Deus, porque ele sabe que depois disso a humanidade ela vai estar engrandecida espiritualmente, e essas pessoas que desencarnaram já vão estar próximas com os outros entes queridos. Então eu acho que essa dor da morte, do sofrimento é nossa, assim, porque a espiritualidade superior, Deus, ele sabe muito bem essa questão da imortalidade da alma, né? Muito. E a gente começou atrasado, mas não vamos atrasar muito. Nossa Senhora! Pra encerrar, não, né? Acabou, gente. Acabou. Foi mais um aprendizado, né? Dessa falha da internet. A gente tem que aprender a conviver com isso, a lidar com esses... A gente está tentando né? melhorar. A gente está tentando. Mas legal, que bom que todos vocês estão aí, que a gente pôde estudar um pouquinho, dar continuidade ao nosso livro. É sempre bom. São poucos momentos, poucos minutos, mas muito ricos em informações e energias boas. Sim. E, gente, a gente não vai parar, hein? Dia 17 a gente está aqui, dia 24 a gente está aqui, quero ver, só o pessoal tudo com família assistindo. Quero ver quem que vai participar do nosso estudo. E dia 24, né? E dia 31 também, se Deus quiser. Gente, beijão para todos. Boa noite. Fiquem com Jesus. Até a próxima semana. Que Deus nos abençoe. Até quarta-feira que vem às 20 horas. Quinta-feira que vem às 20 horas. Quarta-feira tem o nosso evangelho lá no Samaritanos também, pelo nosso canal. Então... quarta-feira. Quem quiser participar dos estudos virtuais também, não esqueça. É só mandar um e-mail para o contato @samaritanos.com.br.
São salas virtuais do Zoom que pode participar também. Gente, um beijão pra tia Ana, pra Domitila, pra dona Cristina, Sálvia, Rosana, Bernardo e todo mundo que estiver aí conosco. Beijão minha mãe, Dione também, um beijão. Seu Patrício, um beijão. E aqui, ó, a Domitila, pra encerrar. A Valéria também, um abraço, um beijo. Toda reforma causa um grande transtorno, como em uma casa, mas no caso da reforma que o planeta está passando de provas e expiações para a regeneração. É verdade, quando você faz uma reforma é uma bagunça, né? É poeira, é barulho, é quebra. Depois você vê que valeu a pena. Tchau, pessoal. Gente, só um minuto. A Sueli também. Beijão para Sueli Balista e todo mundo.